Graça e paz. Querido, qual é o seu nome? Você? Fabiano. Deus manda te dizer o seguinte: abre a Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 24. Segura ele, papai. Glórias a ti, Deus poderoso. Atos capítulo 20, versículo 24. Glórias a ti. A palavra do Senhor diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Não tenha mais nada por precioso na sua vida, a não ser dar testemunho do amor dele pela sua vida, e dar testemunho dele que te salvou, te transformou, te resgatou e que mantém sobre ti o espírito da vida, porque a mão dele continua aberta sobre você. Deus continua inclinado no seu trono, escutando o seu clamor. Saiba disso. Amém? Boa noite mais uma vez. Glórias a ti. Abram as nossas Bíblias. Livro de Salmos, capítulo 101, versículo 6. Amém. Diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? 101. Salmos, capítulo 101, versículo 6. Vocês estão me escutando bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este então me servirá. Amém? Amém. Queridos, nós buscamos ao Senhor. Nós estamos aqui para encontrarmos a presença de Deus em nossas vidas. Pode sentar, queridos. Nós estamos aqui buscando algo de Deus. Nós estamos buscando chamar a atenção de Deus para nós. Quantas vezes nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos e nós perguntamos a Deus sobre algo, e nós não escutamos a resposta do Senhor. E nós perguntamos a nós mesmos: será que oramos de forma correta? Será que o Senhor não quer me responder de propósito? Ou será que eu não tenho prestado atenção na resposta que Deus tem me dado? Meu Deus, isso mais. Pastor, vem cá. Em nome de Jesus. O que está acontecendo? Por que eu tenho tentado chamar a presença de Deus e eu não a tenho conquistado? Amém? O que é chamar a atenção de alguém? Chamar a atenção é estar atento ao que aquela pessoa irá fazer, qual será o próximo passo. Quando nós chamamos a presença de Deus, quando nós chamamos a atenção de Deus, nós esperamos algo de Deus, não é isso? Nós esperamos uma resposta de Deus, nós esperamos uma ação de Deus, porque todo filho, quando ele chama a atenção do pai, das duas uma: ou ele vai ser paparicado, ou ele vai ser corrigido. Eu tenho um filho de 1 ano e alguns meses. Eu não vou falar quantos meses tem, senão minha esposa vai brigar comigo porque eu vou errar. Tem 1 ano e alguns meses. E ele chama a minha atenção quando eu chego em casa. E ele me chama: papai, papai, papai. E eu estou envolto em chegar do trabalho, tomar o meu banho, descansar, beijar a minha esposa, brincar com as crianças. Mas quando eu entro pela porta, ele começa: papai, 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 papai. E ele não para. Ele não para enquanto eu não olho para ele e faço uma graça. Porque ele sabe que chamar, que clamar por mim, vai chamar a minha atenção. Só que muitas vezes a gente passa batido. Nós estamos apressados. Por exemplo, eu chego em casa de terça-feira, mal dá tempo de eu tomar banho para vir para cá. Então eu abro a porta da minha casa, eu entro correndo e vou direto para o banheiro. Quando ele percebe que eu entrei, ele começa: papai, 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 papai. E eu já entrei no banheiro, eu já entrei no chuveiro, e ele chega lá no box, ele olha para mim e fala: papai. Eu falo: papai está com pressa. Ele vai,
pego o meu celular, papai, mostra o meu celular e joga no chão. É forte, Deus. Naquele momento eu paro o banho. Eu saio todo ensaboado de dentro do chuveiro, me seco rapidamente. E aí eu penso, o que eu faço agora? Vou dar atenção pra Dou uma bronca nele? Não. Não. Eu paparico ele? Sim. Porque ele fez algo para chamar a minha atenção. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não importa se o meu filho naquele momento fez algo errado, se o meu filho jogou meu celular no chão, porque eu o amo, e eu sei que aquilo era para chamar a minha atenção. Então, quando nós chamamos a atenção de Deus, nós temos que estar preparados para um puxão de orelha amoroso. É Deus. Nós temos que estar preparados para escutarmos do Senhor aquilo. Já falei que não. Espera a sua vez. Eu chego em casa e eu tenho um filho de 7 anos que vocês conhecem. E ele está naquela idade de querer jogar videogame comigo em todo o tempo. E ontem à noite nós estávamos sentados no sofá e eu estava muito cansado. E eu estava assistindo um programa na televisão. E ele falou assim: quando que esse programa vai acabar? Eu pensei comigo, eu espero que demore. E aí no meio do programa ele começou a ficar meio enfesado. E ele começou a me chutar. Eu falei, para. Ele continuou a me chutar. Eu falei, para. Então ele veio e pulou em cima de mim. Eu falei assim, você quer apanhar? Ele falou assim, a gente vai brincar de luta? Eu parei de assistir o programa e a gente começou a brincar de UFC no sofá. Eu comecei a abraçar, segurar, ele tentava sair, tentava escapar de qualquer jeito. Nisso o pequeno viu. O de um ano subiu em cima dele e batia nele e falava, sai João! Sai João! E Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Naquele momento eu abracei os meus 2 filhos. E eu comecei a fazer cosquinhas no mais novo. E comecei a torcer o braço, torcer a perna do mais velho. E eu brinquei com os 2. Porque os 2 naquele momento chamaram a minha atenção. E aquilo que eles queriam de mim era algo muito simples para eles, mas era algo complicado naquele momento. Porque eu estava envolto em meus problemas, eu estava envolto no dia a dia, eu estava envolto na minha pequena fé. A Bíblia nos ensina que cabe a cada dia o seu próprio mal, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Deus proverá para ele. Verdade. Não é isso que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que a tempestade, a luta, a dor, o sofrimento pode durar a noite inteira, Mas a alegria vem mas pela que manhã. pela manhã a alegria vem. Salmo E quando eu estou em casa durante a noite, eu ainda estou remoendo os meus problemas que já foram passados. Porque eu estava com um problema financeiro durante o dia. O banco fecha que horas? 4 horas. Às 4 da tarde o banco fecha. Os meus problemas financeiros acabaram às 4 da tarde. Às 4 da tarde não tem mais oficial de justiça correndo atrás. Não tem mais ligação, acabou o horário comercial. Então às 4 da tarde eu tinha que ter parado o meu horário comercial e dado início ao meu horário familiar. Glória a Deus, amém. Porque a Bíblia nos diz isso, não diz? Que Deus está o tempo todo com os seus ouvidos Aberto. preparados para nos escutar. Só que o meu filho me chutou. O outro clamou pelo meu nome insistentemente, até chegar ao ponto de jogar o meu celular no chão. Mas e quando nós queremos atrair a atenção de Deus? É forte. O que nós devemos fazer? Mas não vai jogar celular de Você acha que se você jogar o seu tênis no chão agora, você vai chamar a atenção de Deus?
chama a atenção de Deus para nós que somos filhos? Eu elenquei aqui algo que eu considero como precioso para chamar a atenção do Pai. O primeiro ponto é fidelidade e integridade com o Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4 diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no seu pescoço. Glória a Deus. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Primeira coisa para chamar a atenção de Deus: benignidade, bondade, fazer o bem, buscar ser uma pessoa boa, ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz: amarás ao próximo como A ti mesmo. a ti mesmo. A Bíblia nos ensina que nem só fé e nem só Obras. obras, mas a bondade está incrustada no mandamento. Verdade. Amarás ao próximo como A ti mesmo. Nos dias de hoje é comum escutarmos assim: eu tenho que me amar primeiro. Antes eu tenho que me amar, para depois amar aos outros. Não é isso que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina isso todos os dias. Ame-se primeiro. Quando Deus nos dá uma ordenança dizendo: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E segundo é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu devo amar primeiro a mim, significa que eu devo amar primeiro o meu próximo. A gente só tem que mudar um pouquinho esse provérbio popular. Eu tenho que amar primeiro a mim, então eu vou amar primeiro ao próximo. O segundo ponto que me atrai a presença de Deus é a retidão. Todos sabem o que significa retidão? Sim. Eu confesso que eu não sabia até o dia de hoje. E hoje eu fui procurar na enciclopédia, na Wikipédia, e está escrito lá que retidão significa conformação demonstrada por um senso de integridade, por um senso de justiça, de quem possui já um caráter íntegro e se comporta a favor da lei, a favor do dever, a favor da retidão de um proceder. Isso é retidão. Então, se eu quero atrair a atenção de Deus, eu tenho que ser uma pessoa que se comporta a favor da lei. Da lei de Deus. Desse momento eu atraio a presença do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, tem uma pessoa que atraiu a presença de Deus. Não é? A palavra de Deus diz assim, que estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E agora vem uma parte importante do versículo, a parte B do versículo. E Noé andava com Deus. Então está dizendo que Noé era um homem reto. Era um homem que andava em retidão. E por ele andar em retidão, quem andava com ele? Deus. Então significa que se eu quero atrair a presença de Deus, se eu andar em retidão de espírito, Deus andará do meu lado. Ele já promete isso, não promete? Ele diz que será a sombra à nossa direita. Alguém aqui consegue afastar a sombra de si mesmo? Não. Deus já promete isso, que Ele vai ser a sombra à nossa direita. Ele diz que Ele é o guarda de Sião. Ele diz que Ele não tosquenejará. Tosquenejar significa cochilar, significa dormir. Em nenhum momento da sua vida Deus estará cochilando. Glória a Deus. Por pior que seja o seu problema, por pior que seja a sua aflição, a amargura do seu coração, Deus está onde? Atento. Para atrair a presença de Deus, eu acho que algo importante é a obediência. Obediência, Gênesis ainda capítulo 6, versículo 22 diz: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim Noé o fez. Muitas
vezes nós escutamos a voz de Deus, mas a gente tem vergonha. Por exemplo, vai ali e ora por aquela pessoa agora. Quem está falando isso? É o seu cérebro? Tô ficando louco. Você está ficando louco? É o seu coração, aquela comichão que está em você, que fica olhando para o irmão do lado assim, ó, e aí, vou lá orar? Não vou orar. Será que eu vou orar? Mas o que eu vou falar? Faço o quê? O que eu... Obediência. Se Deus mandou que você se desloque do seu lugar e vá orar por alguém, tenha certeza que Deus vai falar com aquela pessoa. Aleluia. Você pode não fazer a menor ideia do que Deus está dizendo através da sua oração, mas aquela pessoa que está recebendo a oração entendeu tudo. Uma vez eu estava orando por uma irmã da igreja. Vocês conhecem a levita Débora, não conhecem? Sim. E uma vez eu estava orando pela Débora e eu comecei a orar e Deus me disse, vai e ora por ela. Eu peguei nas mãos dela e comecei a orar. E estava lá orando, Senhor, abençoa, derrama do teu sangue, protege ela, cobre a casa dela, venha com teu poder, venha com a tua graça. Tudo aquilo que o meu coração queria falar. De repente, veio uma língua estranha. E eu comecei a falar em línguas com ela. E depois eu voltei para a carne de novo e comecei, Pai, derrama sobre ela o teu azeite, cura, Senhor, todas as feridas espirituais, ó Deus, cura toda a enfermidade, venha sobre ela, Pai querido. Terminei a oração e ela não parava de chorar. Ela não parava de chorar, ela não parava de chorar. E eu falei, filha, o que foi? Ela falou assim, você falou coisas comigo que só eu sabia. Eu falei, quando? Ela falou assim, você começou a falar de quando eu fiz isso. Eu falei, eu não falei isso. E aí ela perguntou para minha esposa que estava do lado dele, não falou? Ela falou assim, não, ele estava falando em línguas. Quando nós oramos, quem tem que saber é a pessoa que está recebendo oração. É aquela pessoa que tem que escutar. Então, obedecer a Deus significa o quê? Ir acima de qualquer suspeita. Ah, mas será que essa vontade é minha ou será que é de Deus? Vai lá e testa. O máximo que vai acontecer é você ser boca de profeta e abençoar a vida daquela pessoa. Glória a Deus. Porque eu vou ensinar um segredo para vocês. Eu não sei se vocês sabem. Mas se você tomar posse daquela profecia, sabia que ela é sua? Se eu chegar aqui agora e falar assim, em nome do Senhor Jesus, você vai ser próspero. Amém. Eu posso não acreditar no que eu estou profetizando, mas sem acreditar no que está recebendo. Deus, neste momento, Ele olha do céu e fala assim, e agora, hein? Eu sou Deus para mentir? Eu sou filho do homem para me arrepender? O meu filho ali abaixo, ele escutou uma profecia e ele acreditou que eu vou prosperá-lo. Glória a Deus, E se eu não aleluia. prosperá-lo, ele não vai falar que o pastor é mentiroso, ele vai falar que eu, que sou Deus, sou mentiroso. Então tome posse das profecias que Deus da sua vida. Porque quando você toma posse de algo, você atrai a presença de Deus. Deus olha e fala assim, rapaz, você tomou posse de algo difícil de fazer para você mesmo, mas é fácil para mim. E eu vou fazer agora só porque você acreditou que eu posso. Glória a Deus. Então eu acho que atrair a presença de Deus através da obediência não é simplesmente fazer holocaustos, fazer sacrifícios. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Melhor diz obedecer do que, que sacrificar. porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, Não. sacrifícios, como em quem se obedece à palavra de Deus? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender de Deus é melhor do que a gordura de qualquer cadeira. É verdade. Muitas vezes nós queremos o que? Sacrificar. Nós queremos queimar no holocausto. E Deus simplesmente quer que nós obedeçamos. Algo simples. Eu estava falando hoje para um amigo. Não jogar um papel pelo vidro do carro é obedecer ao Senhor. É verdade. Porque um dos mandamentos de Deus lá em Gênesis diz o quê?
cuide da Sua terra. terra. Domine sobre todo animal, sobre toda a erva do campo. Tome conta do planeta. Verdade. Se eu não surgir o planeta, eu obedeci a Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Vocês estão aí? Sim. Posso cantar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Outra coisa que eu acho que atrai a presença de Deus é andar em santidade. Amém. É ter distância do Pecado. 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 Sabe aquela vontadezinha que vem na nossa orelha? Vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês estão aqui muito tempo sozinhos. Vocês estão aqui muito tempo carentes. Será? Vocês estão aqui há muito tempo com sonhos, com vontades. Sim ou não? Sim. Aí de repente vem aquela vontadezinha. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Lugares. Será que depois de você cometer aquele ato, Deus vai estar olhando para você e falando o quê? O que você pediu? Será que você vai conseguir subir aqui e orar? Eita, Deus é forte. Será que você vai obedecer a Deus naquele momento, quando Ele fala para você, vai lá orar pelo seu amigo, você vai falar, agora? Será que eu estou andando em santidade? Nós escutamos um louvor aqui maravilhoso, que diz o quê? Eis-me aqui, usa-me. Não escutamos isso agora? Sim. Também nos diz o quê? Quero ser como criança. Verdade? Não foi isso que a palavra do louvor falou? Sim. Uma criança, ela é obediente. Obediente. O meu pai foi num culto este domingo e algo me chamou muita atenção que ele me disse. O louvor começou a tocar. Eu vou citar aqui agora. Foi na Assembleia de Deus do Brás. Estava lá o pastor Samuel. E o louvor começou a tocar, E o pastor Samuel, ele pegou, abriu a Bíblia, leu 2 versículos e sentou no banco. E aí alguém gritou, meu pai estava lá neste domingo. E a palavra? Porque o louvor estava se estendendo. Ele pegou o microfone e falou assim, Deus está falando comigo através do louvor. Essa é a palavra de Deus. Eu confesso para vocês que eu escuto a voz de Deus no louvor. Eu também. É dois. Porque muitas vezes eu faço uma pergunta a Deus e eu recebo a resposta no louvor. Eu recebo a resposta quando os irmãos estão adorando e quando eu estou adorando a Deus. Falo, pai, o Senhor é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus Profetas. Quem aqui é profeta de Deus? Aleluia. Portanto, todas as vezes que você abre a sua boca, Deus pode estar falando comigo. Fala, Deus. A qualquer momento Deus pode falar comigo, porque vocês são profetas. Então, se Deus quer algo da minha vida, Ele vai usar qualquer um de vocês. Dessa forma. Em qualquer tempo e em qualquer lugar. Mas Deus tem um carinho especial pelo louvor. Deus tem uma forma maravilhosa de falar conosco através do louvor. Sabe aquela lágrima que escorre no rosto? Aquela é a resposta de Deus. Talvez você ainda não tenha formulado a pergunta, mas Deus já te deu a resposta. Verdade. Talvez você tenha que procurar nas caixas de resposta de tudo que Deus já te respondeu. Porque Deus é atemporal. Deus não anda neste mesmo tempo que nós andamos. Deus não está no tempo cronos, Ele está no Kairos. Amém. Então, de repente, Deus está te dando a resposta a uma pergunta sua hoje que você vai fazer amanhã. Aleluia. Basta que você lembre do louvor, Deus falou comigo. Deus falou que ia abençoar minha esposa. Deus falou que ia liberar o ventre dela. Deus falou que ia tirar de dentro do ventre dela aquilo que está quebrado, aquilo que está ruim, apodrecido. E aí depois de 1 ano, a sua esposa engravida. Glória a Deus, meu Pai. Aí você fala assim, mas Deus falou com você 1 ano atrás. E quando Ele falou com você no louvor, Ele disse o quê? Tenha paciência. Só que você não escutou Deus falar com você.
Então, quando o louvor estiver correndo solto, fala: Deus, eis-me aqui. Fala comigo, Deus, eu quero escutar a sua voz. Outra coisa que, na minha opinião, atrai a presença de Deus é a fé. E eu estava conversando com meu amigo Maurício hoje, que a nossa fé é ridícula. A nossa fé é pequena demais. Porque eu vejo alguns missionários que vivem da fé. Você conhece algum? Sim. Você conhece algum? Com toda vez que você olha no espelho, você vê um que vive pela fé. Você tem rendimento? Tem certeza? Você não tem um contra-cheque no final do mês ali? Um molerite, um emprego bom? Mas você não está passando fome, não. Está passando fome? Não. Está com cara de quem está passando fome? Não. Cuida bem, pai. Esse sorriso no rosto diz que ele está passando por muita amargura, muita tristeza, muito sofrido. É o rosto de um homem sofrido. Dá uma olhada ali, ó. Parece que está sofrido. A Bíblia nos diz que os pássaros que estão no céu, eles não plantam, eles não semeiam, eles não regam, eles não colhem. Mateus 6, 23. E ainda assim Deus os alimenta. Alimenta. Salomão, com toda aquela sua sabedoria, olhou para o líder do campo e falou assim: eu não tenho veste melhor do que a dele. É verdade. Nem Salomão, com toda a riqueza do mundo, se vestiu mais belo do que um líder. E aí Deus diz: não é você mais importante do que uma árvore? Não é você mais importante que o líder do campo? Porque você se preocupa então com o dia de amanhã? Eita. Só que nós não temos fé. Nós não temos fé para acreditar que Deus vai prover o dia de amanhã, como Ele provia todos os dias do maná no deserto. Nós queremos já preparar aqui, ó, pastor, quando eu sair daqui o senhor me arranja um emprego. Hã? Sim ou não? Quando eu sair daqui eu já tenho que estar com tudo esquematizado. O meu dia de amanhã já tem que estar preparado. Misericórdia. Aí Deus falou para você assim, ó, presta atenção hoje. Hoje você está aqui para me adorar. Só por hoje. Hoje você está aqui para eu te transformar, eu vou te amassar. Eu vou te colocar de novo na terra. Vou amolecer você, colocar no fogo. Glória a Deus, aleluia. Deus não se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupa com o dia de Hoje. Fala: Deus, o Senhor amassou, mas ainda tem um trinco aqui ainda. Amanhã eu vou ter que voltar de novo pelas mãos do oleiro. Amém. A Bíblia diz que nós tivéssemos fé o suficiente, nós falaríamos para um pé de amora, para uma amoreira: saia daqui e plante-se em alto mar. E aquele pé de árvore sairia da terra e iria se plantar no mar. Você deve ter para isso, não precisa? Porra. Sim ou não? Sim. Porque tudo que tem fôlego obedece a Deus. É verdade. A Bíblia também diz que se eu não pregar o Evangelho, se você não pregar, se você não adorar, as pedras Pregariam. vão louvar. Alguém consegue imaginar uma pedra cantando? Alguém consegue imaginar uma pedra louvando? Mas Deus diz que se nós não fizermos isso, as pedras vão louvar. As pedras vão adorar a Deus. Será que você não é mais importante que uma pedra? Porque se até a pedra atrai a atenção de Deus, porque Deus sabe que ela pode ser usada para pregar, então nós temos que ter fé para saber o quê? Quando o pastor fala assim: querido, faz uma oração, você fala: eu não, você é melhor que uma pedra. Porque a pedra está preparada, esperando o dia dela de adorar. A pedra está ali falando assim: não, Davi, não ora não louva não, Davi, eu quero esperar a minha vez. Toda vez que o Davi louva, a pedra fala assim: ainda não foi hoje. Toda vez que o Davi toca o teclado, a pedra fala assim: não é a minha vez. Que o dia dessa pedra nunca chega. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, quando a gente chama a atenção de Deus, assim como meu filho chamou minha atenção naquele momento, e agora? O que fazer? Eu consegui, eu chamei a atenção de Deus. Traímos a presença de Deus. Quais são as atitudes que nós devemos ter na presença do Senhor? Quem acredita que Deus estava aqui durante o louvor? Todo mundo acredita? Só tinha meia dúzia de pé durante o louvor.
verdade. Então, na presença de Deus, durante o louvor, 90% de vocês estavam sentados. Vocês atraíram a presença de Deus durante o louvor, quando Deus olhou para vocês e falou assim: filho, estou vendo, e agora? Aí você sentou e ficou carrancudo e não adorou a Deus. Jesus sentou do lado Essa atitude que você queria que Deus visse? Porque o louvor começou, o louvor tocou, o louvor atraiu a presença do Pai. O Pai estava lá: fala, filho, comigo, louva, adora, chama a minha presença. E aí você sentou e falou: e aí, será que vai demorar para o pastor começar? Eu acho que o violão está desafinado. Eu não sei, mas o teclado estava alto demais. O irmão da bateria, eu acho que ele está meio sem prática. O que você não percebeu porque você estava sentado é que tinha uma comitiva de anjos aqui. O que você não percebeu é que os serafins estavam tocando harpas aqui no altar. O que você não percebeu é que os anjos do Senhor estavam sobre toda esta igreja, derramando brasas afogueadas do trono de Deus. Mas a tua atitude demonstrava que você não estava prestando atenção em Deus. Então, uma atitude que chama o mimo de Deus e não a correção. Porque Deus foi, a atenção dele foi chamada, eu conquistei a atenção dele. E agora a minha atitude é o que vai definir se eu vou tomar um show de orelha ou se eu vou receber uma bênção. E uma das atitudes que atraem a bênção do Senhor é cultivar o hábito de orar. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. E ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como antes ele costumava fazer. 3 vezes por dia ele mostrava uma atitude de adoração a Deus. Ainda em Daniel capítulo 9, versículo 21, ele diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Em Atos capítulo 10, 3 e 4 diz: este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente a visão de um anjo de Deus, glória a Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Cornélio viu um anjo. E quando o anjo chega para ele e fala assim: Cornélio, ele fala com muito medo: o que é? O que foi? O que eu fiz? Ele fala: as tuas orações e as esmolas que você tem dado têm chamado a atenção de Deus. Paulo, ele nos ensina lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Abram aí para ver se eu não estou enganado. orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos memorizar então. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Paulo disse: orai Sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Porque essa é a atitude que Deus espera de mim e de você. É verdade. Amém? Amém. Outra atitude diante da presença de Deus, que eu acho que atrai a bênção do céu, é ser generoso. No Salmo 41, versículo... Salmo 41, versículo 1, diz: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Verdade. O Senhor o livrará do dia mau. É verdade. Ser generoso com alguém faz com que Deus nos livre, Do mal. nos dê um livramento num dia Mal.
Verdade. Sabe quando você sente aquela comichão de dizer para alguém assim, ó, Deus te ama. Glória a Deus. Deus vai te livrar da morte um dia por causa disso. Eu estava dizendo para o Maurício no carro, que um missionário que eu conheço, ele sai daqui e pega a estrada, pastor. E quando ele chega no pedágio, sem R$1 no bolso, ele olha para o atendente e diz assim, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu posso orar por você e você liberar minha passagem. Tem que ter fé para isso, não tem? E ele ora por aquela pessoa e aquela pessoa abre a cancela. Deus o livrou do dia mau. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24, e disse o rei Davi a Ornã, não, antes, pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Ornã chegou para Davi e falou assim, ei Davi, você vai ofertar na casa de Deus? Davi falou, eu vou ofertar na casa de Deus. Então pega esses 2 bois aqui, ó, e oferta lá no teu nome. Davi chegou, olhou para ele e falou assim, que história é essa, meu? Como é que eu vou ofertar para Deus algo que você que está dando? Eu prefiro comprar por um preço justo e depois eu vou ofertar. É verdade. Muitas vezes nós entendemos que a Bíblia é mais leve que a enxada. Queremos entrar no ministério para sermos abençoados. Queremos viver na palavra de Deus pensando que não iremos fazer. Aí Deus olha lá do céu e fala assim, esse é o teu sacrifício? Qual é o teu sacrifício? Se você quer ter atitude diante, o Senhor começou o culto hoje falando aqui com o nosso irmão. Falou ou não falou? Dizendo que o teu ministério é na presença dele. Dizendo que ele espera algo de você. E você? E você? E você? Sabe, uma atitude na presença de Deus que eu acho que atrai bênção é quebrantamento. Salmo 51, versículo 17. Amém. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito não despreza a Deus. Eu escutei uma pessoa falar assim, olha, eu estou apaixonado por Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu estou ansioso, eu estou ávido por ser preenchido do que está escrito aqui. Eu quero conhecer, eu quero entender tudo que está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não entendo por que as coisas estão acontecendo da forma como estão acontecendo na minha vida. Isso é quebrantamento. Isso é estar o quê? Quebrantado. Sabe por que você está quebrantado? Lá em Mateus 23, 12 diz que aquele que exaltar a si mesmo vai ser humilhado, mas aquele que se humilhar vai ser exaltado. Aleluia. E como que a gente se humilha? Dizendo, Deus, eu não faço nada, mas o Senhor faz. Eu tenho esse projeto aqui, ó, nas minhas mãos, ó Pai, mas é o que o Senhor quer para mim? Eu entrego nas tuas mãos, ó Deus. Se o Senhor falar que é para fazer, eu faço. Se o Senhor falar que é para não fazer, Eu não faço. eu não faço. Não importa o que o mundo tenha lhe oferecido, pode ser um contrato valioso. Se Deus não responder que sim, é não. Amém? Porque lá em Tiago 4,6 diz que Ele dá a maior graça. É verdade. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos Humildes. humildes. Graça é o favor não merecido, é algo que eu não merecia, mas que eu recebi. Quando eu tenho o coração quebrantado, eu chego, recebo um pagamento por um serviço que eu prestei, e mesmo estando com a minha margem reduzida, eu devolvo a Deus os 10%. E falei agora, eu vou ficar no prejuízo. A graça
é quando Deus manda que o teu vizinho dê um presente para o teu filho num valor igual ou maior ao que você devolveu a Deus. Quem já viveu isso aqui? Amém. Alguém já viveu isso? Glória a Deus. Eu já vivi isso. Talvez você tenha vivido, mas não tenha se dado conta. Talvez você tenha feito um negócio de R$100, devolveu R$10 a Deus e alguém pagou a marmita para o seu filho no colégio e você não sabia. Saiu do seu bolso o dinheiro daquela marmita? Saiu do seu bolso? Quem está sustentando seus filhos lá fora? Deus. Essa é a graça de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. É quando nós não sabemos o que Ele está fazendo, mas temos a certeza de que Ele está fazendo. É verdade, Jesus. A fé é o firme fundamento Das das coisas que que não se veem, Mas a certeza mas é daquilo a que se certeza espera. daquilo que se espera. Isso está em Hebreus 11:1. Amém? Amém. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 em diante diz: Amém. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, É verdade. porque Deus resiste àqueles que são soberbos, Verdade. mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus te exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós não temos ansiedade para saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não temos ansiedade para saber o que vai acontecer quando nós sairmos daqui. Você tinha ansiedade, pastor? Para saber o que ia acontecer quando saísse daqui? Tinha. Mas lançou a ansiedade aos pés de Cristo. E Deus então proveu. Amém? Eu estava falando isso com meu amigo Maurício hoje no carro. Existem pessoas que vivem da graça de Deus. Meu Deus. Existem pessoas que vivem da miraculosa graça de Deus. E a gente não consegue ter isso aqui de fé. A gente não consegue imaginar como que vai ser o dia de amanhã. Eu tenho tantos planos. Eu tenho tantos projetos. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus é que vão se cumprir nas nossas vidas. A Bíblia diz que muitos são os sonhos no coração do homem. Porém, somente os propósitos de Deus é que vão se cumprir. Glória a Deus. Amém? Amém. Outra atitude na presença do Senhor é adorar a Deus. Crônicas capítulo 29, do 11 ao 14 diz: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória, e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu, Deus. O reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e há poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças nós te damos. E louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Porque tudo vem de ti. E do que é teu nós te damos. Isso é adorar a Deus. Primeira É reconhecer que Ele é, que Ele sempre foi e que Ele sempre será. Amém. Glória a Deus. Agora, fora as bênçãos, quando nós atraímos a presença de Deus, quando nós temos as atitudes corretas diante da presença de Deus, sabe o que isso nos proporciona? Sabe o que isso proporciona e traz para mim e para você? Salvação. Glória a Deus. Hebreus 2, do 2 em diante. Amém. Porque se a tua palavra falada pelos anjos permaneceu firme,
e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma grande salvação, a qual, começando a ser anunciada por Deus, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram e testificaram também Deus com eles, por sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo, todos distribuídos por sua própria vontade. Depois que nós atraímos a presença de Deus e temos as atitudes corretas perante Ele, nós recebemos a salvação. E com a salvação vem a remissão dos nossos pecados e a reconciliação com Ele. Glória a Deus, aleluia. Vocês sabem o que significa ser remido? Amém. Todos falam, eu sou lavado E e remido. remido. Mas poucos sabem o que significa remido. Remido significa que nós somos pagos e somos inegociáveis. Quando você tem um título remido de um clube, significa que você tem a posse daquilo e aquilo é seu, inegociável. Foi pago por um preço justo. Então, quando nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, o inferno pode pagar o preço pela minha vida? Não. Pode pagar o preço pela sua vida? Não. Não. Porque nós já fomos comprados Pelo sangue do Cordeiro. pelo sangue de Jesus. E depois de comprados por Ele, podemos ser vendidos? Não. Não. Fomos remidos e fomos reconciliados com Deus Pai. Pelo amor de Jesus Cristo, pois nós estávamos mortos perante Deus. Perante a presença do Senhor nós estávamos mortos. Mas fomos reconciliados com Ele, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Novamente. Pois Ele nos reconciliou, apagou de nós as transgressões e nos remiu. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Abram suas Bíblias, vamos ler. Amém. Glória a Deus. Obrigado, glorificado ao nome do Senhor, aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Nós vamos ler até o versículo 20. Gostaria que vocês acompanhassem comigo. Hoje o Alena abriu primeiro. Hoje o Alena abriu primeiro. É? Glória a Deus. Ele está só na filmagem técnica hoje. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai, que em toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Posso escutar um amém? Amém. Glória a Deus. Tudo é por Deus. Outra coisa importante de quando nós estamos na presença do Senhor é que nós somos libertos do jugo de Satanás. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, do 23 em diante, conta a história do povo que foi livre do jugo da escravidão. É verdade. Então, nesta noite, queridos, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, porque nós vamos agora chamar a atenção de Deus. E para chamar a atenção de Deus, diz a palavra dele, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Já esqueceram? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses
Versículo 17. É o que nós faremos esta noite. Nós oraremos, clamaremos a presença do Deus vivo, para que Ele venha, nos constranja com a Sua presença, nos liberte, nos salve e permita que nós novamente tenhamos o direito de sermos herdeiros do reino de Deus. Amém? Curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda honra, Pai de toda glória. Pai querido, em nome do Teu Filho amado, eu lhe peço nesta noite, ó Deus. Venha, Pai querido, falar conosco nesta noite. Oh, Pai, envia o Teu Espírito Santo Sagrado, para que Ele venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo toda a glória, todo o resplandecer da Tua presença, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu clamo por Ti. Pai querido,